Olá, seja bem-vindo, boa semana. Hoje é dia 8 de fevereiro, agora são 9 horas da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na tarde de sexta-feira mais uma atualização da pandemia em Jacareí. Até o momento, são 10.155 casos confirmados. Desse total, 9.445 pessoas já se recuperaram. Notícia boa, muita gente já está curada. Ainda aguardam o resultado do exame 5.326 pessoas e o número de óbitos, infelizmente, subiu, chegando a 251 vítimas. Em tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 44 internações, sendo 20 em UTI, e dos casos suspeitos, são 28 pessoas internadas e 4 estão na UTI. A gente traz também agora informações relacionadas ao número de pessoas já vacinadas. Por enquanto, Jacareí recebeu, segundo a Prefeitura, 8.250 doses da vacina, 4.111 pessoas já foram vacinadas, o que significa, então, 47% do público-alvo e 1,75% da população. Lembrando que esses números são atualizados de segunda a sexta-feira nos canais de comunicação da Prefeitura e a gente, claro, traz também essas informações aqui na TV Câmara Jacareí. Nesse momento, a gente vai receber a secretária de Saúde, a doutora Rosana Gravena, que também é vice-prefeita. Lembrando que nós estamos no estúdio, a uma distância segura, mas por questão de proteção, a secretária permanece de máscara para a gente poder ter essa entrevista, claro, respeitando todos os protocolos, mas também tomando todos os cuidados. Secretária, bom dia, obrigado por sua presença. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui esclarecendo a população a respeito do que a Secretaria de Saúde tem se empenhado para trabalhar o melhor possível para a nossa comunidade nesse momento de saúde tão difícil. A gente está vivendo uma questão histórica, né? Muito trabalho para vocês da Secretaria de Saúde. Queria só que a senhora começasse explicando que a gente todos os dias traz esses dados aqui, né? As atualizações que são feitas diariamente. Esses dados são coletados baseados em que sistema, doutora? Porque às vezes existe uma divergência nos números, às vezes demora um pouco mais para sair a quantidade correta. Como que é feita essa seleção dos dados? Então, os dados são colocados no sistema lá na Vigilância Sanitária. Por exemplo, nós já sabemos que morreram mais 2 pessoas, mas não estão aí ainda, né? Então eles são contabilizados depois, quando realmente entra o atestado de óbito, um negócio completamente fiel, com registro, com o atestado, com a certeza de que o dado está correto, né? Doutora, que bom, chegou a vacina, né? A gente está caminhando aos pouquinhos. Queria que hoje comece, inclusive, lá no Educamais Jacareí, onde fica o teatro, um outro processo de vacinação, com outro posto de vacinação. Queria que a senhora explicasse, né, dessas boas notícias relacionadas à vacina aqui na cidade. Então, nós iniciamos a vacina pelo público-alvo, quem lidava direto com UTI, Covid, enfermaria Covid, prontos atendimentos que tratavam de Covid e o nosso hospital de retaguarda Covid, né? Nós percebemos que as doses seriam suficientes conforme nós fomos aplicando, porque vem de pouquinho em pouquinho, né? Então você tem que fazer esse público-alvo primeiro e optamos por vacinar o resto dos hospitais, todo o público do hospital, menos o administrativo. Por quê? Porque o paciente que entra no pronto-socorro, a gente não sabe se tem Covid ou não, né? Teve um caso, inclusive, de um médico que atendeu um ortopedista que atendeu um acidentado, quebrou o fêmur, ele operou o fêmur, o paciente estava com Covid e o ortopedista morreu do Covid. Aqui na nossa cidade? Não, foi numa cidade, Itaquaquecetuba, né? Que a gente tem colegas que trabalham lá e trouxeram a notícia. E então, as portas abertas, você não sabe, o assintomático está ali e você está respirando aquilo ali, né? E, por exemplo, a maternidade do Hospital São Francisco é porta aberta. Você vai falar assim, a paciente que tem Covid, eu não vou fazer o parto, né? Então, nós acabamos vacinando todo o hospital, todos os médicos e profissionais de saúde, públicos e particulares, né? Isso deu um certo alívio, até porque nós estamos tendo uma baixa muito grande dos profissionais de saúde, né? Depois, na sequência, nós fizemos a atenção básica todinha da saúde pública e a atenção especializada todinha, né? E fizemos os asilos todos, né? E os idosos acamados com mais de 90 anos. É o público que nós estamos vacinando agora. Hoje chegou, a semana passada chegou e hoje nós estamos iniciando, de acordo com a orientação do governo estadual,
A vacina das pessoas acima de 80 anos, quer dizer, já começamos na quinta-feira, né? Já temos praticamente 300 pessoas vacinadas dos 890 que temos na nossa cidade. E estamos vacinando os profissionais de saúde das clínicas e consultórios particulares. Por que esse público primeiro? Na realidade, esse público é o público que vai cuidar das pessoas, né? Nós temos quase um ano de pandemia, os profissionais de saúde adoecendo não conseguem tratar essas pessoas. Na rede básica, só para você ter uma ideia, no SUS, só para você ter uma ideia, nós tivemos 445 profissionais que tiveram que afastar por causa do Covid. Né? Então, um ano em que a gente pediu para as pessoas não irem muito nas unidades de saúde, só os casos mais importantes mesmo, as consultas ficam sendo remarcadas milhões de vezes porque não tem um profissional para atender. E isso não é diferente na rede privada. A rede privada também está com dificuldade de marcar consulta, também está com dificuldade de profissional. E nós estamos tendo assim, muitas pessoas que saem da pandemia sequeladas, né? Então, sequelas psicológicas, quem perdeu seus entes queridos, né? Sequelas físicas, respiratórias. Então, a gente precisa do fono trabalhando, do fisioterapeuta trabalhando, do psicólogo trabalhando e do médico e enfermeiras, dentistas, né? O dentista mexe com aerosol o tempo todo, né? Então ele está muito exposto, né? E é esse público que nós estamos fazendo. Nós temos 2.000 doses, né? Estamos fazendo no EducaMais 500 pessoas por dia, estamos distribuindo 500 senhas. Passei lá em frente agora, tem uma fila, mas essa fila está sendo organizada, fazendo um cadastro de quem vai tomar mesmo, quem é elegível para tomar. As pessoas que estão na ativa, né? Que trabalham com saúde, que têm o CNES atualizado e conseguem provar que estão trabalhando, né? Infelizmente, aquela pessoa que o médico ou o dentista que está em casa aposentado, ele vai ter que esperar a idade dele, não a profissão, para ser vacinado, né? Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a doutora sobre essa questão da vacinação aqui na cidade. No verão, manter uma rotina de cuidados é essencial para ter uma pele saudável. Além de proteger das agressões diárias, o filtro solar previne o envelhecimento precoce e também o câncer de pele. Contato com o sol, suor e a grande concentração de raios UVB são característicos do verão. E é nessa época do ano que os cuidados com a pele devem ser redobrados. Isso porque as altas temperaturas podem provocar queimaduras, envelhecimento precoce da pele e até mesmo aumentar o risco de câncer. O verão é uma estação muito agradável, mas é uma estação relativamente complicada assim, para a pele, né? A gente se preocupa bastante com a exposição solar, porque a radiação solar ela aumenta e a exposição solar aumenta também, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 60% dos brasileiros não usam nenhum tipo de proteção solar no dia a dia, seja protetor solar ou o uso de chapéus e roupas apropriadas. E 80% das pessoas não sabem a quantidade de protetor que deve ser usado para garantir a eficácia do produto. De acordo com a SBD, a quantidade de protetor solar indicada para um adulto é de 1 colher de chá cheia para o rosto e 3 colheres de sopa para o resto do corpo. O filtro solar ele tem que ser passado na pele meia hora antes da pessoa sair do sol. E repassar a cada 2 horas. Em caso de transpiração excessiva ou entrar em contato com a água, tem que repassar o filtro antes de 2 horas. Eu uso protetor solar, né? Saio de casa toda manhã, passo do rosto, dos braços, né? E de 3 em 3 horas eu tô renovando, porque o sol tá muito forte, né? Minha mãe sempre me diz para eu passar todos os dias, né? Independente se tá sol ou não, porque chega uma hora que a pele acaba sentindo, né? A dermatologista ressalta que o verão é uma época propícia para o surgimento de muitas doenças de pele. E por isso, o cuidado deve ser em dobro. São as micoses, né? As manchas, que devem ser evitadas, podem ser evitadas com os filtros solares, né? Durante a pandemia, o uso de máscaras se tornou indispensável e pode causar a falsa sensação de proteção da pele. Mas o tecido não protege dos raios de sol e o protetor solar continua sendo importante. O tecido da máscara, ele deixa passar o raio solar. E isso pode levar tanto a todos os problemas, desde mancha, câncer, enfim,
É uma gama de patologias aí na pele. A proteção com a pele é essencial, né? Se aparecer alguma mancha, tem de procurar o médico, porque infelizmente câncer de pele é feia a coisa. É importante continuar se cuidando, né, doutora, mesmo apesar da pandemia. Voltando à nossa questão da vacinação, a gente, no comecinho, no mês passado, se eu não me engano, teve uma contratação de novos profissionais justamente para poder suprir essa demanda que, claro, a gente espera que cresça muito, né? Os profissionais já estão atuando? Como é que está esse processo, né? Que eles foram contratados e já estão na ativa também? Parte deles, nós pedimos 53 auxiliares de enfermagem e 19 enfermeiros, mas não preencheu na primeira chamada. Então, estamos fazendo uma segunda chamada. Eles já estão atuando. Doutora, é até difícil fazer essa pergunta, mas claro que está todo mundo esperando, né? Qual que é a expectativa, né, para recebimento de mais doses e, claro, para a vacinação de Jacareí, que tem uma população muito grande? Tem como a gente ter uma expectativa disso tudo ou é cada dia, um dia de cada vez? É um dia de cada vez, sim. O governo do estado não dá nenhuma certeza de quando vem e quanto vem para cada município. Mas a gente está esperançoso, porque está vindo o insumo, né? E o Butantan está extremamente preparado para fabricar 8 milhões de vacinas por semana, né? Então, é claro, a logística, a distribuição disso não é tão fácil assim. Mas pelo menos a gente está vendo que vem por aí, né? Se continuar vindo insumo suficiente, eu acho que muito em breve todo mundo vai estar vacinado. Acredito até que estenda boa parte desse ano, né? Mas com uma proporção mais rápida do que nós estamos realizando. E a expectativa também é criar novos postos depois, porque a gente já tem na UBS, já foram vacinar nos asilos, nos hospitais, e depois tem a possibilidade de criar novos postos? Sim, nós temos 10 pontos preparados para receber a população, se vier numa quantidade grande. Lugares grandes, espaçosos, tipo SESI, tipo ITJ, lugares grandes mesmo, e separados das nossas unidades de saúde, porque a unidade, elas não são muito grandes, né? E aí eu vou colocar uma fila lá dentro com os pacientes crônicos, doentes que já ficam lá dentro. Então, nós achamos melhor fazer assim, os Educamais todos nós vamos utilizar, e grandes escolas aí já estão preparadas para isso, Cruz Vermelha, então vai ser bem tranquilo, né? Tranquilo entre aspas, né? Porque assim, hoje eu passei em frente ao Educamais, está lotado de gente lá, uma fila grande, e assim, as pessoas têm que ter paciência. Não é uma fila grande, bem organizada, em que a gente está pegando na fila, sabendo se a pessoa é elegível, se ela pode, se ela está nativa e tal. Depois vai ser distribuído a senha. Então, elas podem ir para casa e voltar mais tarde, né? Então, não precisa, agora é só a triagem, né? A triagem é iniciar as vacinas. As vacinas estão no salão, as pessoas sentadas distante uma da outra, entrada de um lado, saída do outro, não cruzam os pacientes, né? Então, acho que é o jeito melhor que a gente achou para fazer. Tem uma ansiedade, claro, todo mundo quer ser vacinado, né, doutora? A gente tem esse pontinho, mas é bom continuar, né, respeitar os protocolos, o distanciamento, mesmo na hora de vacinar. E, doutora, junto com isso, com a vacinação da Covid, todo outro sistema de vacinação continua ativo no município, né? Para crianças, enfim. Normal. Daqui a pouco a gente chega em inverno, tem a vacinação da gripe. Eu dei uma entrevista esses dias falando de câncer, né? Foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Falando que nós estamos numa pandemia que está durando praticamente um ano já, né? E você não vai fazer a mamografia, não vai fazer o preventivo, não vai... Então tem que continuar esses exames preventivos e também os tratamentos gestantes, os odontológicos, né? Não tem como parar. Não tem como parar. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a doutora Rosana Gravena. A Prefeitura Municipal deu início, na semana passada, aos serviços de lançamentos das vigas da estrutura da terceira ponte que está sendo construída ali entre as avenidas Malek Assad e também Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, que pretende ligar aquela questão ali da antiga via Bica do Boi, lá com a questão dos bairros Jardim Flórida e Jardim Emília. A obra tem como objetivo reduzir o tempo de deslocamento entre as regiões leste e oeste e também desafogar os congestionamentos no centro da cidade. A terceira ponte está sendo construída com recursos de um contrato de financiamento externo entre a Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF. E a entrega final do projeto está prevista para o primeiro semestre do ano que vem, de 2022.
Na última sexta-feira, o governador João Dória reclassificou a região do Vale do Paraíba no Plano São Paulo de flexibilização da economia. A gente confere agora o que volta a funcionar. Jacareí, assim como todo o Vale do Paraíba, avança para a fase laranja do Plano São Paulo de flexibilização da economia. A nova reclassificação foi anunciada na última sexta-feira pelo governo do estado. Os indicadores considerados para o avanço foram os índices de novos casos, internações e óbitos a cada 100 mil habitantes, que neste momento atendem aos critérios da fase laranja, além da taxa de ocupação de leitos de UTI, que até dia 5 de fevereiro era de 76,3% em toda a região. Na fase laranja, todos os setores de comércio e serviços podem funcionar por 8 horas diárias, com 40% da ocupação máxima, e o horário de fechamento para atendimento presencial é até às 8 da noite, exceto bares, que devem permanecer fechados até a próxima reclassificação. Moradores do bairro Vila Ita estão sofrendo com as enchentes causadas pelas chuvas fortes. A região está em processo de regularização fundiária, mas as obras ainda não começaram. Moradores do bairro Vila Ita, localizado na região oeste de Jacareí, estão sofrendo com as chuvas. Isso porque as casas foram construídas em uma região abaixo do nível adequado, não têm drenagem suficiente e estão muito próximas de um córrego, fatores que ocasionam enchentes recorrentes. Desde quando foi feita a obra do valetão que trouxe águas fluviais de outros bairros para cá, esse valetão não comporta essas águas. E desde então está dando problema nos esgotos. Quando vem a chuva, por mais que ela seja fraca, volta todos os esgotos das casas. E quando ela vem forte, como não tem boca de lobo no bairro, não tem onde a água escoar, entra para dentro das casas. A casa da Lucimari tem 3 cômodos, onde moram 7 pessoas. Além de perder móveis, roupas e alimentos, ela se preocupa com a saúde da família, visto que as enchentes trazem junto o esgoto. Essas águas que estão entrando dentro das casas são águas de fossa, água de esgoto, com bastante doença, né? E a gente tem uma quantidade grande de criança aqui, nem precisar pela gente, né? Para o risco da lectospirose e outras doenças, né? Então dificulta muito para a gente. A nossa situação aqui está de calamidade pública mesmo. Dona Nália é moradora do bairro há 5 anos e também está enfrentando a dificuldade de perder bens materiais consecutivamente. Quando a gente vê assim, o tempo escurece tudo, a gente já fica com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Semana passada mesmo, semana retrasada, eu estava na cidade, minha menina gritou, corre minha mãe, porque a água está entrando em casa. É muito triste, porque a gente consegue as coisas com dificuldade. Depois a gente vê a água, vem assim, para ir levando tudo assim, fica muito difícil. A realidade é praticamente a mesma em todas as residências. Rachaduras nas paredes, móveis e roupas levantadas. A Prefeitura informa que o processo de regularização fundiária começou em 2020 e tem como objetivo levar infraestrutura ao bairro, como, por exemplo, asfalto, água e saneamento. Segundo dados do Poder Executivo, são 190 lotes distribuídos em 30 mil metros quadrados que faziam parte de um projeto de loteamento não aprovado devido à falta de infraestrutura por parte do loteador. Ali na região do Vila Ita, a gente tem 2 ações muito importantes. A primeira é a demarcação topográfica dos terrenos, que é o primeiro passo para a gente conseguir regularizar a área. Então, identificar as propriedades das pessoas, identificar os lotes, né, para que a gente possa dar sequência, né, na titularidade das pessoas. E também a gente vai licitar no começo desse ano, a gente terminou o projeto executivo da canalização do Córrego do Tanquinho, que é onde a gente vai canalizar o Córrego do Tanquinho para que a gente consiga mexer no nível da água, para ter vazão à água, a água das chuvas que sobrecarregam ali o Vila Ita. Desde o ano passado, a área está congelada, o que significa que novas construções ou ampliação em imóveis já existentes não podem ser realizadas até o fim do processo de regularização fundiária. Segundo o secretário de Governo, por enquanto, o poder público não consegue resolver o problema das enchentes, mas a expectativa é que as obras no Córrego do Tanquinho
comecem ainda em 2021. Hoje a questão da enchente não tem muito o que ser feito, né? Só essa obra que é estrutural que vai resolver, né? Hoje a gente tem um problema de a água não escoa, né? Então é um loteamento irregular, não poderia ter sido feito nas condições que foram feitas. Então o que hoje a prefeitura tem que fazer é levar a infraestrutura para que num futuro próximo isso não aconteça. A gente tem atuado tanto na área de saúde quanto na área de assistência no Vila Ita, mas a questão de enchente só se resolve com essas obras estruturais. Muito triste, né, doutora, a gente vê essa realidade, que é um problema que já vem de muito tempo, porque foi construído numa área que não deveria ter essa construção e, claro, a população é que paga o preço disso tudo. Uma das moradoras até colocou ali a questão sanitária, de saúde mesmo. O que essas pessoas precisam fazer, doutora, a senhora como médica, né? Porque a água sobe com o esgoto, corre risco de contaminação. É sempre procurar a unidade básica de saúde? Quais são as medidas que as pessoas podem tomar para cuidar da saúde nesse momento? Principalmente essas casas que a água invade, né? Prestar muita atenção nos sintomas das pessoas que estão ali dentro. Porque na realidade a gente fala, não saia na enchente, mas a enchente está dentro da casa dela, né? Quer dizer, irresponsabilidade realmente do loteador fazer numa situação dessas e do poder público que estava na época liberar isso daí, né? O prefeito nosso, ele investiu muito todo mundo viu, em drenagem, né? Mas ainda vai um bom tempo. Ele acredita que esse mandato é até mais um pouquinho do outro para livrar Jacareí de tudo isso. Mas a obra do tanquinho é a prioridade dele. A gente sabe como que essa população sofre, né? Já está em licitação, como o secretário Celso falou, né? É uma coisa para imediato mesmo, né? Enquanto isso, tem que tomar cuidado, a hora que acontecer isso, procurar posto de saúde, observar febre de criança, de adulto. Leptospirose é uma coisa perigosa mesmo, muito perigosa. Carrapato, infestação de pulga, muita coisa, né, que pode dar problemas de pele, né? Então tem que ficar de olho mesmo. Nossa unidade de saúde, ela tem esse papel preventivo, inclusive, de passar nessas casas, saber como que está, né? Faz parte do grupo da Defesa Civil que toma conta das chuvas e enchentes, né? É o que podemos fazer, né? Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta para conversar sobre saúde também aqui com a secretária de Saúde Municipal, também médica e vice-prefeita. A gente volta já.